Oi, gente. Hoje vou contar a história mais bizarra que vocês já podem ter ouvido. Eu estava no acampamento com meus amigos. Estava chovendo muito. E isso aconteceu de verdade. Onde a gente estava indo era uma floresta muito grande, parecida com a do Wildcraft, só que muito maior e muito mais assustador. Eu estava dormindo. Quando acordei, estava no meio do mato. Eu senti algo que estava me avisando sobre alguma coisa estranha. Quando olhei para trás, uma pantera apareceu, mas não era uma pantera qualquer. Parecia que era morta já, porque não tinha quase nada de pelo e parecia que tinha sangue em seus olhos. Eu decidi chegar mais perto. A pantera queria me mostrar alguma coisa, portanto, se eu parasse, ela mostrava onde ela estava indo. Então, eu decidi segui-la. E eu já entendia coisas de animais naquela época, pois eu já sabia muitas coisas que os animais queriam mostrar para os seres humanos. Então, eu entendi que ela mandou olhar fixamente por olho d'água. Eu imitava a pantera enquanto mais ela fazia. Quando eu olhei de novo pro olho d'água, algo estranho realmente aconteceu. Eu tô ficando gaga de medo dessa história. Pois algo no meu olho parecia fogo. No fundo dos meus olhos aparecia fogo. E eu me lembro de uma história que parecia parecida com essa. Se a gente pegasse fogo nos olhos, o espírito de alguma doença, de alguma coisa, algo ruim pode acontecer. E dizem que o nome disso é aviso da pantera. Eu nunca entendi o porquê. E depois a pantera mandou olhar para trás. Eu olhei para trás, vi um boneco estranho, assustador de voodoo. Não sabia o que era, então decidi correr. Meus amigos estavam perto de uma barraca acampando lá perto de um local, um rio. Uma floresta fechada e sombria. Isso me deu muito medo. Eu decidi sair correndo para lá. Quando olhei para trás de novo, a pantera não estava mais lá. Na verdade, a pantera fantasma não estava mais lá. Decidi correr para longe o mais rápido que podia. Então quase me machuquei. Eu virei meu pé, caí, mas continuei seguindo. Não deixei que isso me impedia. Então cheguei lá, falei para meus amigos. Todos nós fomos para lá. E quando voltamos, o boneco assustador não estava mais lá. Só estava um voodoo. Eu e meus amigos decidimos botar fogo nisso. Mas eu ia mostrar o que a pantera me mostrou. Sabia onde ficava, pois eu marco os lugares onde eu vou. Então fui com meus amigos. Todos apareceram só de fogo, mas na tudo que era minha amiga. Em vez de aparecer o olho de fogo, aparecia algo verde. Não entendi o porquê. Talvez porque eu me lembre de uma lenda que se chamasse Tudo, a lenda mais macabra. O nome Tudo vem de uma origem de uma lenda assustadora, muito pesada. A lenda que se eu contasse iria te traumatizar. Você não ia conseguir dormir durante 8 bilhões de anos. 8 anos. Então, quando ela falava, nossa, isso é estranho, eu escutava a voz dela se repetindo muito longe, mas não fazia sentido. Então, eu e meus amigos decidimos ir para outro local. A floresta onde nós fomos era muito, muito, muito grande, muito grande. Vocês devem estar achando que era uma taiga. Não, era uma floresta normal. Eu me assustei com o tamanho dela quando decidimos em cima de uma montanha bem alta. Eu subia e eu vi muitas coisas estranhas. Então, como me assustei, decidi perguntar o que era aquilo. Tudo não respondeu na hora, e também porque ela não deve ter se assustado com o que eu falei da sua voz se repetindo lá longe. Então, quando todos foram dormir, eu fiquei acordada a noite toda. Não conseguia dormir, pois pensava naquele boneco voltar a me assombrar. Quando eu virei para trás, eu vi aquela pantera me avisando em perigo. Eu sei cada símbolo de animal que eles querem mostrar. Ela me avisou sobre um perigo terrível. Decidi entrar na cabana onde meus amigos estavam. Então eu me assustei um pouco. Decidi fechar a cabana. Meus amigos falaram porque fechou. Falaram porque fechou.
Então eu decidi dormir para tentar aliviar um pouco minha cabeça. Quando acordei, estava no meio do mato de novo, no mesmo local onde eu acordei aquele dia, no início do nosso acampamento. Eu vi o carro do Dark estacionado. Sabia que lá dentro tinha algumas coisas que nós poderíamos pegar, mas não queria. Tinha medo de ir até a estrada sozinha. E também dizem que tem uma casa abandonada perto daquela floresta. Porque eu estava na casa do Dark quando tudo isso aconteceu. Então lá onde ele mora é longe. Então na minha casa essa floresta é perto. Eu me assustei um pouco com o que vi. Mas eu decidi voltar. Decidi não dormir de novo. Mas eu me lembrava de algo, a pantera me avisando. A pantera não aparecia mais. Eu juro que fui até onde eu encontrei ela e só vi as pegadas dela. Eu fui para um local distante em busca de ajuda, porque tinha uma vizinhança bem longe da floresta na estrada. Mas eu sabia que nós podíamos encontrar se nós procurássemos. Então eu fui muito longe quando eu vi o sangue da pantera que estava me avisando sobre tudo que ia acontecer, estava lá. Eu me assustei um pouco, então pedi para ela vir me assombrar essa noite. Eu juro que ela falou algo pra mim. Ela falou que atiraram nela e falaram que atraíram ela pra lá. E eu falei, mas por que fizeram isso? O que você fez? Ela não respondeu mais nada. Aquele voodoo que eu contei no início do vídeo tinha sumido. Então decidi ir correndo até meus amigos. Eu vou contar o resto. Então me assustei com o que vi. Não me lembrava de mais nada a hora que eu acordei. Depois comecei a lembrar. Daí decidi ir até meus amigos. Meus amigos falaram que iam lá, que iam ver um local ecológico. Eles me perguntaram se eu queria ir. Eu respondi sim. A pantera que apareceu, que não era imaginária, respondeu que eu deveria ir, mas tomar cuidado. Mostrando símbolos, eu entendo cada símbolo de animal, tá, gente? Eu sou muito esperta. Então, me assustei com o que vi. Quando eu estava indo, eu vi aquele voodoo de novo, só que vivo, andando, como se ele só aparecesse para as pessoas que estavam sozinhas. Então, decidi esfregar a minha mão nos meus olhos e olhar de novo. Ele tinha sumido. E eu me assustei, eu falei que vi de novo o voodoo. E a tudo ficou em pânico a hora que eu contei isso. Ela falou que conhecia essa lenda, não queria contar porque essa lenda também era um trauma. Na verdade, ela contou um pedaço. Dizem que aquele voodoo era um boneco que existia, mas ninguém comprava ele. Um dia, ele serviu para matar pessoas. E o nome verdadeiro dele é Voodoo Kill Guys. Voodoo Kill Guys. Eu não me lembro, eu perguntei por quê. A tudo não queria mais responder nada. Então continuamos andando. E eu vi várias coisas estranhas no caminho. Vozes misteriosas. E árvores caindo sem nenhum motivo. Eu pensei que era só coisa da minha imaginação, né? Mas uma voz dentro da minha cabeça começou a falar. Não era minha mente falando, era outra voz. Uma voz estranha falando que eu não deveria ir. Como se o voodoo estivesse me esperando. Então, eu decidi continuar seguindo meus amigos. Fomos até um local ecológico e encontramos coisas bizarras. Então, decidimos voltar. Eu falei que não ia conseguir dormir. Então, eles decidiram contar a história do terror. Naquela floresta onde nós fomos,
realmente tinha uma lenda macabra. Uma lenda que, se eu não me engano, se chamava A Casa do Além. O que inspirou um mini filme meu se chamado Acampamento do Além. Eu ainda vou fazer parte 3, tô com muita preguiça. Então vou continuar. A tudo não queria contar, embora eu soubesse de quase todas as histórias macabras. Não queria falar nada para ninguém. Nem para as pessoas, nem para os meus amigos mais velhos. Então me assustei. Me assustei um pouco. Não conseguia mais dormir, não conseguia mais piscar. Eu ficava olhando quase para todo lado, todas as noites. Sempre fechava a barraca antes de dormir. E principalmente ficava na barraca quando meus amigos estavam. Eu fechava um negócio que tinha, era tipo uma janela pra gente observar. Eu fechava tudo, com medo de alguma coisa estranha nos observar. Então eu vi de novo aquela pantera, só que dessa vez ela falou um negócio. Obrigado por me proteger, você foi muito útil. Obrigado por não ter medo de mim. E realmente, a voz que estava na minha cabeça era da pantera. Não era uma pantera, era um espírito dentro do corpo de um animal. Eu me assustei quando vi aquilo. Quase desmaiei. Na época eu não conseguia muito bem entender as coisas. Então eu contei isso pra tudo. Tudo falou que isso daqui era uma lenda comum que ela conhecia. Dizem que essa lenda não assombra as pessoas. É que nem o Long Horse. Essa lenda aparece para avisar as pessoas do perigo. E ela contou que onde a pantera morreu foi justamente onde nós estávamos acampando. Eu me assustei, decidi ir lá, decidi falar com a pantera novamente. Não consegui, ela não respondia mais. Vocês querem parte 2 dessa lenda macabra? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Bye, tigres e tigons. Até a próxima. Tchau. A próxima lenda. Gente, isso aconteceu de verdade. Gente, eu usei a CID sobrenatural, que é 666. Me arrependi. Olha só o que eu faço. Ai, meu celular não tem como desinstalar. Tem isso. Só desativa. Celular. Gente, até a próxima. Tchau. Tô com muito medo dessa pantera voltar a me assombrar. Bye, tigres e tigons. Até a próxima. Tchau. Eu tô falando tchau, mano. Tô com muito medo. E eu vou só dar um spoiler. Eu vou fazer até a parte 8 desse vídeo. Bye, tigres e tigons. Tchau, tchau.